Hoje, com o coração sereno e os olhos voltados para o céu, nós nos colocamos diante da presença amorosa de Nossa Senhora Aparecida. Talvez o ambiente ao seu redor esteja silencioso, mas dentro de você há um clamor, um pedido, uma necessidade de paz que grita por socorro. E é por isso que Maria te trouxe até aqui. Não foi por acaso. Feche os olhos um instante, respire fundo. Permita que a presença de Maria te abrace. Diga com fé: Mãe Aparecida, entra no meu lar. Toma posse de cada canto desta casa. Que o teu manto cubra e proteja a minha família. Que a tua presença traga paz onde há confusão e luz onde há escuridão. Neste momento, o Espírito Santo também visita o seu coração. Porque onde Maria está, o Espírito Santo age com poder. Talvez você olhe ao redor e veja apenas o cansaço de quem já lutou demais. Veja contas por pagar, palavras não ditas, sentimentos confusos. Mas Deus está aqui. Ele age nas pequenas coisas, no respiro, no instante em que o coração se abre e diz ao Senhor: eu não aguento mais lutar sozinho. E Maria, como mãe, responde: Filho, eu estou contigo. A intercessão de Nossa Senhora sobre o lar é real. Ela não é uma ideia bonita, mas uma ação viva e constante. Maria intercede junto ao trono do seu Filho Jesus por cada família que a invoca. Quando você diz: Mãe Aparecida, passa à frente, o céu se move. Portas espirituais se abrem. Correntes de desavença começam a se romper. As sombras espirituais perdem força, porque onde Maria chega, Satanás precisa sair. E é assim que começa a restauração dos laços familiares, porque o amor, quando é ferido, não morre. Ele apenas precisa ser curado. Maria, mãe da unidade, coloca suas mãos sobre os relacionamentos partidos, sobre os casamentos em crise, sobre pais e filhos que não se falam mais. Ela sussurra em silêncio: não desistam um do outro. O amor de Deus ainda habita aqui. E talvez você que reza agora esteja com o coração pesado. Pode ser que tenha chorado por alguém que ama e não sabe mais o que fazer. Então, olhe para a imagem da Mãe Aparecida. Veja o seu olhar sereno. Ela não tem pressa, mas nunca chega tarde. E quando ela toca, tudo começa a mudar. Maria cura as feridas emocionais, as dores antigas que o tempo não apagou, os ressentimentos que o orgulho guardou, as mágoas que se transformaram em silêncio. Ela passa a mão sobre essas feridas e derrama nelas o óleo da ternura. Onde havia lembrança amarga, ela coloca o perfume da reconciliação. Onde havia medo, ela deposita coragem. Onde havia desânimo, ela reacende a esperança. Neste momento, imagine o manto azul da Mãe Aparecida cobrindo o seu lar. Sinta a paz entrando como um vento leve. Sinta a presença do céu tocando a terra. E diga em voz baixa com fé: Mãe Santíssima, restaura a minha casa, cura os corações, devolve-nos a paz que perdemos. Que a tua presença traga de volta a alegria de sermos família. Sim, Nossa Senhora Aparecida está neste momento intercedendo por você. Ela segura as suas intenções e as apresenta ao coração de Jesus. É ali, no altar do amor divino, que tudo começa a ser transformado. E mesmo que você ainda não veja, o milagre já começou. Por isso, confie. Confie como uma criança que se deita no colo da mãe. Confie como alguém que sabe que não está sozinho. Repita no seu coração: eu creio, eu recebo, eu declaro. Porque cada vez que você diz isso com fé, o céu se move um pouco mais a seu favor. Este é o início da obra que Maria veio realizar no seu lar. Um lar restaurado, curado e cheio da presença de Deus. E ao longo desta oração, ela continuará agindo, desatando nós, libertando, curando e abrindo caminhos. Agora, permaneça em silêncio por um instante. Respire, sinta a presença da Mãe e permita que esta oração continue sendo escrita pelo próprio céu dentro de você. Porque o que Maria começou hoje na sua casa, ninguém poderá desfazer. Há dores que ninguém vê. Há feridas que o tempo tentou esconder.
mas que ainda sangram no silêncio. Talvez você viva rodeado de pessoas e, mesmo assim, sinta-se sozinho. Talvez a sua casa tenha paredes, mas não tenha mais aconchego. Talvez existam laços rompidos, palavras que nunca foram ditas, silêncios que pesam mais do que gritos. É nesse território da alma que Maria, Mãe Aparecida, começa agora a agir com delicadeza e poder. Cada família carrega nós invisíveis. São as mágoas guardadas, os gestos frios, as conversas interrompidas, os ressentimentos não resolvidos. São os segredos que ferem, as expectativas frustradas, o medo de perder o controle. Nossa Senhora Aparecida, aquela que desata os nós, vem hoje desatar um por um. Ela passa pelas histórias do seu lar como uma tecelã divina, refazendo os fios da convivência, ligando novamente os corações que o orgulho separou. Há laços rompidos, silêncios dolorosos, palavras não ditas, palavras que queriam ser perdão e se tornaram distância. Gestos que poderiam ser carinho e se transformaram em frieza. Neste momento, peça no íntimo do coração: Mãe Aparecida, passa à frente dos nós da minha família. Onde houver bloqueio, faz fluir o diálogo. Onde houver ferida, derrama o bálsamo da ternura. Onde houver silêncio, coloca o som da reconciliação. Quantas vezes, por medo ou por orgulho, deixamos de dizer "eu te amo"? Quantas vezes evitamos o abraço que poderia ter encerrado uma guerra? A ausência de diálogo é como uma sombra que se espalha devagar, até apagar a luz da comunhão. Mas Maria vem agora reacender essa chama. O Espírito Santo sopra junto com ela e inspira o coração a dar o primeiro passo. A presença de orgulho impede a paz. O orgulho é o muro invisível que o inimigo levanta dentro dos lares para dividir o que Deus uniu. Mas hoje, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, esse muro começa a ruir, porque a humildade que vem de Deus é mais forte que qualquer resistência humana. E quando alguém da casa se ajoelha, o céu inteiro se levanta. Diga no seu coração com sinceridade: Senhor Jesus, dá-me coragem para pedir perdão. Dá-me mansidão para perdoar. Ensina-me a ceder sem medo, a amar sem esperar retorno, a calar quando o silêncio é mais santo que a resposta. Maria está ao seu lado, sustentando a sua oração. Ela conhece os bastidores da sua dor. Ela viu as lágrimas que ninguém viu. E agora, diante de Deus, apresenta cada lágrima como semente de restauração. Feridas antigas e ressentimentos pesam sobre as famílias como correntes. São dores passadas de geração em geração. Palavras duras que ecoaram por décadas, lembranças que ainda ardem como fogo. Mas Maria Aparecida, Mãe da Libertação, passa com suas mãos puras sobre essas feridas. Onde havia rancor, ela deposita compaixão. Onde havia culpa, ela coloca perdão. Onde havia medo, ela lança luz. Sinta pela fé as correntes sendo quebradas. Imagine o nó se desatando devagar, com o toque suave da Mãe. Ela não puxa com força, ela desfaz com paciência. É assim que Maria age, sem pressa, mas sem falhar. Cada nó desfeito é uma libertação. Cada lembrança curada é um passo para a paz. Talvez, ao ouvir estas palavras, o seu coração se agite. É natural. Quando a alma começa a ser curada, as lembranças vêm à tona. Não fuja delas. Ofereça-as a Deus. Diga: Senhor, eu te entrego o que me fere. Eu te entrego os vazios que não consigo preencher. Eu te entrego as memórias que ainda me fazem chorar. E o céu responde com ternura: eu estou aqui. Maria segura a sua mão e repete o que disse nas bodas de Caná: fazei tudo o que ele vos disser. Porque só quando entregamos a Deus o que é pesado, ele transforma a água das nossas lágrimas no vinho novo da alegria. Neste instante, o lar espiritual começa a ser reconstruído. Aquilo que estava preso no invisível começa a se soltar. Palavras de reconciliação começam a nascer. Portas emocionais começam a se abrir. O Espírito Santo sopra e a casa respira novamente. A oração tem poder quando nasce do coração ferido que não desiste. Maria Aparecida intercede. Jesus cura.
e o amor renasce. Onde havia nó, há libertação. Onde havia divisão, há unidade. Onde havia medo, há esperança. Permaneça neste estado de entrega interior. Deixe que a mãe continue desatando os fios da sua história, porque cada ponto que Maria toca se torna um ponto de graça. E quando ela termina a obra, tudo o que antes era confusão se transforma em testemunho. Nossa Senhora Aparecida está desatando agora os nós espirituais e emocionais do seu lar. Confie, creia, repita em silêncio. Eu creio, eu recebo, eu declaro. Porque a libertação que começou hoje não será interrompida. O nó está sendo desfeito e a sua família será restaurada pelo amor de Deus que age através de Maria. Há momentos em que, por mais que tentemos, as forças se esgotam. Os conselhos não resolvem, as palavras não bastam, as tentativas falham. E é então que o coração precisa se render. Não por fraqueza, mas por sabedoria. Porque há dores que só Deus pode curar, e há lutas que só a oração pode vencer. Hoje é tempo de entregar a família a Deus pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida. A entrega é o ponto onde termina o controle humano e começa a ação divina. É quando reconhecemos: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. É quando compreendemos que os lares não são sustentados apenas por paredes e tijolos, mas pela fé que mantém o amor de pé. Nossa Senhora Aparecida é a mãe que leva cada coração ao altar do Filho, e ali intercede com ternura e poder. O lar que se entrega a Maria se torna um espaço consagrado, um território de bênção. Cada pessoa é envolvida por uma luz que o mundo não consegue apagar. E mesmo que existam conflitos, o Espírito Santo começa a agir nos bastidores, mudando intenções, curando sentimentos, inspirando gestos de perdão. É assim que Deus trabalha, no silêncio, mas com força eterna. A oração de entrega do lar é o ato mais humilde e ao mesmo tempo mais poderoso que uma família pode realizar. Porque quando o homem se ajoelha, o céu inteiro se levanta. Imagine, pela fé, Nossa Senhora diante do trono de Deus, apresentando o nome de cada membro da sua casa. Ela o faz com amor de mãe, com compaixão que não julga, com paciência que não se cansa. Cada filho é conhecido, cada lágrima é lembrada, cada luta é acolhida. Maria não esquece um só detalhe. Ela recolhe até as orações silenciosas que você nunca disse em voz alta. As preces que ficaram presas na garganta, os pedidos feitos entre soluços, as palavras murmuradas entre um dia e outro. Tudo isso está agora diante de Deus. Reconhecer a limitação humana é libertador, porque só quando aceitamos que não temos o controle, abrimos espaço para o milagre. O orgulho de querer resolver tudo sozinho é o que mais pesa sobre os ombros. Mas quando você olha para o céu e diz: Senhor, eu não consigo mais, Deus sorri. Porque é nesse instante que Ele pode começar a agir. O lar entregue a Maria se torna uma escola de confiança. Ali aprendemos que a fé não é ausência de luta, mas presença de sentido. Que a dor não é castigo, mas caminho de purificação. Que o tempo de espera não é vazio, mas preparação. A Mãe Aparecida ensina a esperar como ela esperou, firme aos pés da cruz com o coração em silêncio e os olhos fixos na promessa da ressurreição. A entrega não é desistência, é coragem, é dizer: Senhor, eu te confio o que é mais precioso, cuida do que eu não posso cuidar. É colocar a família inteira nas mãos de Deus e permitir que Ele reorganize tudo, mesmo que seja de forma diferente do que imaginávamos. Às vezes, Ele desmonta para reconstruir. Às vezes, Ele cala para curar. Às vezes, Ele retarda para proteger. Nossa Senhora Aparecida conhece bem esse caminho. Ela sabe o que é confiar quando tudo parece perdido. Ela viveu a noite escura da fé e se manteve de pé. Por isso, quando você entrega sua família a ela, não entrega ao acaso, mas ao amor mais fiel que existe depois do de Deus. Repita em seu coração: Senhor, eu te entrego o meu lar. Te entrego os meus filhos, o meu cônjuge, os meus pais, os meus irmãos. Te entrego o que está certo e o que está ferido. Te entrego o que entendo e o que ainda me confunde.
A minha casa é tua, Senhor. A abertura espiritual à ação divina começa aqui. Quando o coração solta o controle, o céu assume o comando. E Maria, como mãe, passa à frente, abrindo caminhos, intercedendo por reconciliação, afastando influências negativas e trazendo de volta o equilíbrio. Em muitas famílias, as bênçãos demoram porque há resistência em entregar. Mas quando um só coração decide confiar plenamente, a graça começa a fluir para todos. É como uma fonte que se abre e inunda tudo ao redor. E essa fonte é a fé. O lar entregue a Deus é protegido, fortalecido e purificado. As palavras duras começam a perder o eco, as discussões se tornam menos frequentes, o ambiente se torna mais leve. É o sinal da presença divina agindo. Maria Aparecida cobre com o seu manto as portas e janelas da casa, e o inimigo não encontra mais espaço para entrar. Agora, em silêncio interior, imagine o seu lar nas mãos de Nossa Senhora. Veja, segurando com doçura, o nome de cada pessoa que você ama. Ela os apresenta a Jesus e diz: Filho, esta família é tua. E o Filho, com amor infinito, abençoa, cura e renova. A entrega é o início da vitória, porque quando tudo é colocado nas mãos de Deus, o inimigo perde o poder de tocar. A casa consagrada se torna um altar e cada gesto cotidiano um ato de fé. É assim que Maria Aparecida começa a restaurar o lar, a partir da entrega sincera. E o que hoje você confia a ela, amanhã será testemunho de milagre. Creia, o que foi entregue ao céu está seguro. A família que Maria acolhe jamais se perde, porque nas mãos da mãe até as tempestades se transformam em bênçãos. Quando o coração humano se abre pela fé, o céu inteiro se movimenta. Nenhuma oração dita com sinceridade se perde. Ela sobe como incenso diante de Deus e atrai a presença da Mãe e dos santos anjos que servem ao Altíssimo. É assim que Nossa Senhora Aparecida age, silenciosa como o orvalho da madrugada, mas poderosa como o sol que dissipa toda a escuridão. A presença de Maria em um lar não é simbólica, é real e espiritual. Quando alguém invoca seu nome com confiança, ela se aproxima e começa a trabalhar em silêncio. E onde Maria chega, os anjos a acompanham. São Miguel, São Gabriel e São Rafael se unem a ela em missão divina. Cada um deles tem uma tarefa sagrada e hoje, pela graça de Deus, descem para agir na sua casa, na sua história e no seu coração. A proteção contra males visíveis e invisíveis começa quando a luz divina é acolhida. O inimigo tenta agir nas sombras, na discórdia, na inveja e no medo, mas ele não suporta a presença de Maria. O manto da mãe cobre e protege, como um escudo celestial. Quando a casa é consagrada, toda força contrária é desfeita. Onde antes havia perturbação, entra serenidade. Onde havia opressão, brota liberdade. Onde havia medo, nasce confiança. São Miguel Arcanjo ergue a espada da justiça divina e corta toda a corrente que aprisiona o lar. Nenhuma força maligna pode resistir à luz da verdade. Com um só gesto, ele dispersa o mal que ronda, desfaz armadilhas espirituais, cala vozes de condenação, quebra laços de feitiçaria, inveja e maldições hereditárias. O seu nome é grito de vitória. Quem como Deus? Sob a sua defesa, os filhos de Maria caminham em segurança. São Gabriel, o mensageiro do Altíssimo, entra trazendo boas novas. Onde havia medo do futuro, ele anuncia esperança. Onde havia confusão, ele traz direção. Ele sopra no coração de cada membro da família a vontade de Deus. Inspira reconciliações, acordos, recomeços. Ele toca as mentes cansadas e reacende a fé adormecida. Cada inspiração boa que surge, cada impulso de perdão, cada pensamento de paz, é sinal da presença de Gabriel agindo. São Rafael, o anjo da cura, caminha pela casa derramando bálsamo sobre as feridas do corpo e da alma. Ele toca os enfermos, renova os que estão cansados, fortalece os que perderam a esperança. Rafael traz equilíbrio emocional e cura espiritual. Ele atua nas doenças silenciosas, nos medos escondidos,
nas dores antigas que o tempo não curou. Ele é médico celestial e a sua visita traz consolo e restauração. Juntos, Maria e os anjos formam um exército de luz. A sua casa se torna um território protegido. Nenhuma força das trevas pode permanecer onde há oração, fé e pureza de intenção. O lar que confia na Mãe Aparecida e acolhe os mensageiros de Deus é um lar blindado, selado pela presença divina. A blindagem espiritual da casa é obra de graça. Ela começa na oração, mas se consolida na perseverança. Cada vez que o nome de Jesus é pronunciado com fé, uma nova camada de luz envolve o ambiente. Cada vez que o terço é rezado, as muralhas espirituais se fortalecem. Cada ato de amor, cada gesto de perdão, cada palavra de bênção reforça essa proteção invisível. Visualize pela fé o manto azul de Nossa Senhora se estendendo sobre o telhado da sua casa. Ele cobre portas, janelas, quartos e corações. A luz que sai desse manto penetra cada canto escuro, expulsando todo o mal. Onde há sombra surge claridade. Onde há desânimo nasce esperança. E onde há desunião floresce o amor. Neste instante, o céu age. A presença de Maria é certeza de que o mal está sendo vencido. Os anjos estão trabalhando em silêncio, afastando perigos, dissolvendo ciladas, purificando o ar espiritual. A casa consagrada torna-se morada de Deus e cada pessoa dentro dela é guardada com selo de santidade. A proteção divina não é apenas defesa, é também presença constante. É o consolo que vem quando o coração teme. É a coragem que aparece quando o caminho parece escuro. É a certeza de que, mesmo nas noites mais longas, o céu continua velando. Maria Aparecida passa à frente. São Miguel defende. São Gabriel anuncia. São Rafael cura. E Jesus reina. É assim que o céu age. É assim que a graça se manifesta. Permaneça em silêncio interior, na certeza de que algo sagrado está acontecendo. Porque onde Maria chega, os anjos servem, e onde os anjos servem, Deus habita. E um lar habitado por Deus nunca mais é o mesmo. Quando o amor é ferido, o coração se fecha e a casa se enche de silêncios. Palavras ditas em momentos de raiva se tornam muros, e gestos esquecidos se transformam em distância. Mas Deus não criou o lar para ser campo de batalha. Ele o criou para ser abrigo. E é por isso que, neste instante, Nossa Senhora Aparecida desce espiritualmente sobre cada família, trazendo nas mãos o remédio do perdão. O perdão não é sentimento passageiro, é decisão profunda, espiritual e libertadora. Quem perdoa não apaga o passado, mas transforma o peso da lembrança em semente de sabedoria. O perdão não é fraqueza, é força, é coragem de amar quando seria mais fácil desistir. E Maria sabe o que é perdoar. Ela perdoou aqueles que feriram o seu filho e hoje ensina a cada coração a fazer o mesmo. Perdão como prática espiritual contínua. Essa é a essência da vida cristã. A cada dia, somos chamados a perdoar, a libertar, a recomeçar. O rancor prende, o perdão liberta. O ódio adoece, o perdão cura. E toda vez que alguém diz, "Eu perdoo em nome de Jesus", o inferno treme, porque o perdão é a arma mais poderosa contra as trevas. Há feridas abertas que só o perdão pode fechar. Feridas de palavras duras, de traições, de rejeições silenciosas. Quantos pais e filhos vivem presos a ofensas antigas? Quantos casais convivem como estranhos porque um dia deixaram o orgulho vencer? Mas Deus deseja curar essas histórias. Ele deseja que o amor volte a ser ponte, não muro. E Maria Aparecida é a mãe que conduz os filhos de volta à unidade. A reconciliação começa no silêncio do coração, quando uma voz interior diz, "Chega de carregar dor." É nesse instante que a graça começa a agir. O Espírito Santo toca suavemente a memória, traz à tona rostos, nomes, situações. E junto a essa lembrança, vem o convite divino. Perdoa. Pode ser difícil, pode parecer impossível, mas é nesse ato que a libertação acontece. Reconstrução dos laços afetivos. O perdão reconstrói o que o tempo quebrou. Ele reata o que parecia perdido.
Onde havia desconfiança, volta a existir ternura. Onde havia ofensa, brota compaixão. Onde havia distância, nasce um novo começo. Maria Aparecida, como boa mãe, observa o lar e intercede. Ela vê quem está cansado, quem está ferido, quem está lutando para perdoar e coloca sua mão sobre cada um. A cura interior e emocional é fruto desse processo divino. O coração que perdoa começa a respirar diferente. O peso se transforma em leveza. As lágrimas passam a ser sinal de libertação, não de dor. E quando a alma se abre à misericórdia, o próprio Deus habita nela. Porque onde há perdão, há presença divina. Há histórias que só serão restauradas quando alguém decidir perdoar primeiro. Mesmo que o outro não peça, mesmo que o arrependimento não venha. O perdão é decisão que não depende do outro, depende do amor. E quem perdoa, se liberta. O perdão rompe os grilhões espirituais que aprisionam gerações. Ele quebra maldições familiares, porque o ódio acumulado é solo onde o mal floresce. Quando o perdão entra, o mal perde força. Nossa Senhora Aparecida deseja hoje restaurar os laços da sua casa. Ela sussurra aos corações endurecidos: reconciliem-se. E quando ela fala, os corações amolecem, os olhos se enchem de lágrimas e a paz retorna. É o milagre silencioso da reconciliação. Não precisa haver aplausos, nem promessas longas. Basta um gesto, um olhar, um abraço. O amor faz o resto. A reconciliação não apaga o passado, mas o ressignifica. O que antes era motivo de dor, torna-se testemunho de fé. O que era ruína, vira alicerce. O que era queda, torna-se aprendizado. E assim, cada família que passa pela tempestade e escolhe o perdão, se torna espelho da misericórdia divina. Neste momento, imagine a Mãe Aparecida tocando os corações da sua família. Ela aproxima quem se afastou. Ela acalma quem se irritou. Ela consola quem chorou. E com suas mãos maternas, une o que o orgulho separou. O lar que perdoa volta a ser templo de amor. O perdão é o início de toda a cura. É a semente da paz e a raiz da prosperidade espiritual. Quando o coração se livra do rancor, o Espírito Santo encontra morada. E tudo ao redor começa a mudar. As palavras ganham suavidade, os gestos se tornam mais bondosos, o ambiente fica leve. É o sinal de que o perdão foi plantado e Deus começou a agir. Maria Aparecida permanece em silêncio, olhando com ternura. Ela sabe que perdoar custa, mas também sabe que é o único caminho que conduz à liberdade. Por isso, ela intercede por você e pela sua família, para que cada um possa viver a graça do perdão verdadeiro. E assim, sob o olhar da mãe, o lar se torna novo. As feridas se cicatrizam, o amor renasce e o passado deixa de ser prisão. Porque o perdão é o milagre que abre espaço para a paz. E onde há paz, Deus habita. Quando a paz começa a reinar no coração e a reconciliação floresce dentro do lar, algo no céu se abre. É como se as janelas da providência divina se escancarassem e uma nova luz começasse a entrar. Essa luz se chama prosperidade. Mas diferentemente do que o mundo ensina, a prosperidade que vem de Deus não se limita ao dinheiro, aos bens ou aos resultados. Ela é plenitude, saúde, equilíbrio, sabedoria e o necessário em abundância, nunca o excesso que corrompe. A prosperidade é sinal da presença de Deus quando nasce do coração agradecido. É fruto da confiança, não da ansiedade. Deus não quer ver seus filhos escravos da preocupação, da dívida, do medo do futuro. Ele quer que cada lar viva o equilíbrio, que o pão nunca falte, que a mesa seja abençoada, que o trabalho traga dignidade e que o esforço seja recompensado. Nossa Senhora Aparecida, Mãe da Providência, intercede hoje para que os caminhos travados sejam abertos e a graça da abundância equilibrada desça sobre a sua casa. Pedido de bênçãos materiais com equilíbrio espiritual. Esta é a oração que o céu escuta com atenção. Quando pedimos não por ambição, mas por necessidade justa, o Senhor se apressa em responder.
O coração humilde é o canal por onde Deus faz fluir a providência. Maria Aparecida recolhe cada súplica e a apresenta ao seu filho, dizendo: Filho amado, olha para esta família que confia, multiplica o que eles têm e acrescenta o que lhes falta. A prosperidade que vem de Deus traz paz, não causa angústia, não alimenta a inveja, não desperta orgulho. É uma prosperidade mansa que floresce aos poucos, como uma árvore plantada junto às águas, e quanto mais se confia, mais raízes ela cria. As bênçãos começam a se manifestar no cotidiano. Uma porta de emprego que se abre, uma dívida que se resolve, uma ideia que dá certo, uma saúde que melhora. O segredo é manter o coração aberto e grato. Combate a estagnação e influência negativa. A prosperidade espiritual é também libertação. Existem forças que tentam travar os caminhos, invejas, más palavras, energias espirituais contrárias, mas nenhuma delas pode permanecer diante da luz de Deus e da intercessão da Mãe Aparecida. Quando Maria passa à frente, tudo o que é contrário é desfeito. Ela rompe o bloqueio, dispersa o peso e traz movimento àquilo que estava parado. Imagine o lar sendo banhado por uma chuva de bênçãos. Cada gota é uma graça, cada graça é uma resposta. E tudo começa a se mover. O que estava fechado se abre, o que estava esquecido volta a acontecer. O que parecia impossível se torna possível. É a providência agindo com suavidade e poder. Multiplicação justa e sabedoria no uso dos recursos. A prosperidade sem sabedoria é a areia que o vento leva. Por isso, Deus não dá apenas recursos, Ele dá discernimento. O Espírito Santo ensina o coração a usar com equilíbrio, a administrar com prudência, a partilhar com generosidade. E quanto mais se partilha, mais se recebe. É a lei divina da providência. O lar que reparte prospera. O lar que agradece multiplica. O lar que confia nunca passa necessidade. Nossa Senhora Aparecida protege o fruto do trabalho justo. Ela vela por cada esforço, cada jornada, cada semente lançada com fé. Sob o olhar da Mãe, o trabalho não se perde, o cansaço é recompensado e a colheita é farta. Mesmo nas dificuldades, o coração permanece firme, porque sabe que o tempo de Deus é perfeito. Quando a casa é consagrada à Mãe Aparecida, os caminhos espirituais se alinham. O que estava confuso se esclarece. O que estava distante se aproxima. As oportunidades certas chegam na hora certa. Não é sorte, é graça. E essa graça é resposta à fé perseverante. A prosperidade verdadeira começa na alma. Quando o coração encontra paz, o resto se ordena. Quando há confiança, o medo perde força. Quando há gratidão, o desespero se cala. E é então que o milagre da abundância se manifesta. A Mãe Aparecida intercede para que cada lar tenha o necessário e viva com serenidade. O que é justo será multiplicado, o que é mal adquirido será purificado. A prosperidade do justo vem acompanhada de sabedoria e gratidão. A cada dia, Deus abre uma nova porta. A cada amanhecer, um novo passo é dado. A prosperidade é um caminho contínuo, sustentado pela fé e pela oração. Quando o coração se mantém confiante, o céu se encarrega do resto. Maria Aparecida passa à frente dos seus projetos, da sua vida profissional, das suas finanças, dos seus planos. Ela toca o invisível e o torna possível. E tudo o que é colocado sob seu cuidado floresce, porque a Mãe que cuida das almas também cuida da mesa, da casa e do pão. E assim, sob a proteção do céu, o lar se torna campo fértil. A terra que antes era árida volta a frutificar. A esperança que parecia perdida volta a brotar. E tudo o que antes estava parado começa a se mover no ritmo suave da providência divina. A prosperidade que vem de Deus é bênção que não pesa, riqueza que não se corrompe, abundância que não se perde. É o sinal de que a casa está sob o olhar da Mãe e o comando do Filho. E quando Deus reina, nada falta jamais. Toda cura começa na alma. Antes que o corpo se restabeleça, é o coração que precisa ser restaurado. Muitas famílias sofrem não apenas por dificuldades materiais,
mas por dores guardadas dentro da alma, feridas que não se veem, mas que moldam atitudes e afastamentos. Nossa Senhora Aparecida, Mãe compassiva, entra neste momento na casa e no coração de cada um, trazendo o bálsamo da cura interior, tratamento das mágoas familiares e traumas antigos. Existem dores que atravessam gerações, palavras que se repetem como ecos, gestos que revelam o peso de histórias antigas. São lembranças de humilhações, de rejeição, de ausência de amor. Maria Aparecida recolhe essas dores e as apresenta a Jesus, o único capaz de curar completamente. O toque de Cristo, por intercessão da Mãe, não apaga a história, mas devolve a paz à memória. Ele transforma feridas em marcas de superação, tristeza em sabedoria, mágoa em perdão. A cura interior não acontece de uma só vez. Ela é um processo de amor que se renova a cada oração, a cada entrega. Às vezes, a dor que se sente é a prova de que o coração ainda está vivo, ainda deseja amar, ainda busca reconciliação. Maria olha para essa dor com ternura, sem julgamento. Ela entende os silêncios, as lágrimas, os momentos de cansaço espiritual, e em cada um deles repete em silêncio: meu filho, não desista, eu estou contigo. Superação de distanciamentos e dores silenciosas. O lar é lugar de encontro, mas muitas vezes se torna território de afastamento. Palavras não ditas, gestos frios, olhares desviados. O inimigo se aproveita do orgulho e espalha a incompreensão. Mas quando Maria entra, o ambiente muda. Ela inspira gestos de carinho, palavras de perdão, olhares de reconciliação. A distância começa a se encurtar e o amor, que parecia perdido, desperta novamente. A Mãe Aparecida sabe curar os distanciamentos mais profundos. Ela foi mãe de um filho que experimentou o abandono dos amigos, a rejeição dos homens e a cruz. Por isso, entende cada solidão e acolhe cada lágrima. Sob o seu olhar, ninguém está só. Ela une o que o orgulho separou e cura o que o tempo feriu. Restauração da convivência afetuosa. Quando a graça de Deus entra em um lar, as relações começam a florescer novamente. A família redescobre o valor de estar junta, o poder de uma refeição compartilhada, o dom de ouvir e de ser ouvido. A casa antes tensa volta a respirar leveza. A alegria que parecia ter ido embora começa a voltar, como o sol que reaparece depois da chuva. Maria Aparecida visita os corações e desperta neles a ternura. O pai reencontra o papel de guia e protetor. A mãe retoma o lugar de amor e paciência. Os filhos aprendem a honrar, a compreender, a amar. E tudo o que parecia desajustado encontra novamente o seu lugar. A convivência se torna mais suave, as palavras mais brandas, os gestos mais fraternos. A cura emocional que vem do céu não depende de circunstâncias externas, mas de um movimento interior. É o Espírito Santo que age, devolvendo o equilíbrio, reconstruindo a paz. Ele sopra esperança sobre o desânimo, coragem sobre o medo, serenidade sobre a raiva. E onde o Espírito habita, não há espaço para o mal. Nossa Senhora Aparecida intercede por aqueles que sofrem de tristeza, ansiedade, insônia, cansaço da alma. Ela coloca as mãos sobre esses corações e pede a Jesus que lhes conceda descanso. O Senhor responde com amor, derramando sobre eles a paz que excede todo entendimento. O lar se torna refúgio, o coração se torna templo. A cura das emoções é também a cura do olhar. Quando o coração é curado, o olhar muda. Passamos a ver o outro com misericórdia, a compreender sem julgar, a acolher sem exigir. É o olhar de Maria que se reflete em cada um dos que se abrem à sua presença. Um olhar que não condena, mas acolhe, que não acusa, mas restaura. A Mãe Aparecida convida cada alma a abandonar o peso do passado e a caminhar leve. As ofensas, as decepções, os erros, tudo é colocado nas mãos de Deus. Ele transforma o que foi amargo em doce, o que foi dor em aprendizado. O que parecia fim se torna recomeço. Quando as emoções são curadas, a vida se reorganiza. As palavras ganham outro tom,
o lar, outra energia, o coração, outro ritmo. A paz se instala e se torna presença constante. O Espírito Santo habita no interior do lar e o amor volta a ser o centro de tudo. Maria Aparecida permanece ali, velando com ternura. Ela sabe que a cura é contínua e por isso permanece em oração constante. Cada dia uma ferida a menos, cada oração um passo a mais. E aos poucos, o lar inteiro se torna sinal de graça e testemunho da misericórdia divina. Sob o olhar da mãe, as relações se fortalecem, os sentimentos se purificam e o amor amadurece. Porque a verdadeira cura não é ausência de dor, mas presença de sentido. É descobrir que, mesmo feridos, somos amados e que, mesmo em meio às provações, Deus nunca deixou de cuidar. É assim que Maria Aparecida realiza a cura das emoções e das relações, em silêncio, com paciência, com amor. E quando ela termina a obra, o que antes era lágrima se torna bênção. O que antes era ruína se torna alicerce. E o que antes era dor se torna paz. Há um momento em toda a caminhada de fé em que o coração aprende a agradecer antes de ver o milagre. É o ponto mais alto da confiança, quando a alma já não se guia pelas circunstâncias, mas pela certeza de que Deus é fiel. A gratidão é a linguagem dos que confiam. Ela abre as portas da providência, atrai a presença divina e transforma a espera em louvor. Agradecimento pelas bênçãos já recebidas e pelas que virão. Tudo o que é colocado nas mãos de Deus floresce no tempo certo. Mesmo o que parece demora, é na verdade preparo. O Senhor jamais se esquece dos que confiam. Ele escuta cada oração, recolhe cada lágrima e responde de forma perfeita, ainda que diferente daquilo que pedimos. A gratidão é o gesto que diz: Senhor, eu confio no teu tempo. Agradecer é reconhecer que tudo o que temos e somos vem do amor divino. É olhar para o passado e enxergar não apenas as dores, mas também os livramentos. Quantas vezes Deus impediu o mal sem que você percebesse? Quantas vezes Maria Aparecida intercedeu silenciosamente para que o pior não acontecesse? Quantas vezes o impossível foi evitado por pura misericórdia? A gratidão transforma lembranças em adoração. Fé ativa, sustentada por oração e esperança. A fé não é sentimento passageiro, é alicerce. É a convicção de que, mesmo quando nada parece mudar, o céu continua trabalhando. É a escolha de permanecer firme, rezando, acreditando e caminhando. A fé é a ponte entre a promessa e o milagre. E Maria Aparecida ensina essa perseverança. Ela nos mostra que a fé madura não depende de sinais visíveis, mas da certeza de que Deus age no invisível. A confiança na providência nasce da entrega. Quando o coração aprende a repousar nas mãos de Deus, o medo perde força. A preocupação dá lugar à serenidade. A ansiedade se dissolve na certeza de que o Pai sabe o que faz. Deus não chega cedo nem tarde, chega na hora exata. E quando chega, tudo se encaixa, tudo faz sentido. Reconhecimento da ação contínua do amor divino. O amor de Deus não se interrompe. Ele age em silêncio, nas entrelinhas da vida, nas pequenas coincidências que chamamos de acaso, mas que são providência. Ele está presente nos detalhes, no sorriso inesperado, na palavra de consolo, na força que surge em meio ao cansaço. A providência é esse fio invisível que costura os dias com bondade. A gratidão também cura. Ela liberta o coração da comparação, da inveja e do medo. Quem agradece reconhece a presença de Deus em tudo. Mesmo nas perdas, há aprendizado. Mesmo nas dores, há redenção. A alma agradecida vê milagre onde os olhos comuns veem rotina. E quanto mais agradece, mais percebe que o céu nunca deixou de agir. Nossa Senhora Aparecida convida cada família a viver nesse espírito de gratidão constante. Sob o seu manto, a alma aprende a descansar. O lar se torna mais leve, a convivência mais suave, o cotidiano mais sagrado. A oração passa a ser diálogo, não pedido, louvor, não cobrança. A gratidão é a forma mais pura de fé. Maria, mãe da providência,
intercede para que cada coração encontre essa paz. Ela sabe o que é esperar. Esperou 30 anos pelo ministério do Filho, ficou em silêncio aos pés da cruz, confiou no meio da dor. É essa confiança silenciosa que ela deseja ensinar a cada um, a certeza de que mesmo quando não se vê, Deus está agindo. Gratidão é fé em movimento. É dizer: Pai, Senhor, eu te louvo pelo que fizeste, pelo que estás fazendo e pelo que ainda farás. É viver com o coração aberto, com os olhos voltados para o alto e com a alma em descanso. A providência não falha. Ela pode demorar, mas nunca falta. E assim o lar consagrado à Mãe Aparecida termina sua jornada em paz. As feridas foram tocadas, os nós desfeitos, os caminhos abertos, as bênçãos multiplicadas. Agora resta agradecer e confiar. O que começou em dor, termina em esperança. O que parecia impossível se tornou testemunho. Agradeça por tudo. Pelo que veio, pelo que ficou, pelo que foi tirado e pelo que ainda virá. Tudo é graça. Tudo é providência. Tudo é amor. E neste instante final, sob o olhar da Mãe Aparecida, o coração se eleva e proclama com fé: eu creio, eu recebo, eu declaro. Minha vitória já começou pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida. O céu ouviu, a Mãe intercedeu, e Deus já começou a agir. Chegamos ao fim desta oração, mas o que foi iniciado aqui não termina agora. A cada palavra pronunciada, algo no mundo espiritual foi tocado. Cada frase foi semente lançada no coração de Deus. Cada respiro foi resposta do céu. A presença de Nossa Senhora Aparecida permanece, mesmo quando o vídeo se encerra, porque o amor da Mãe não conhece limite de tempo. O lar que se abriu à oração não é mais o mesmo. Onde antes havia peso, agora há leveza. Onde havia medo, há esperança. Onde havia discórdia, reina o perdão. Maria passou à frente e desatou os nós, curou as feridas, trouxe harmonia e acendeu a chama da fé. A sua intercessão continua ativa, silenciosa e constante, sustentando a vida de cada pessoa que se entregou a Deus neste momento. Agora, o que resta é permanecer firme na fé, porque a fé não é emoção passageira, é decisão diária. É escolher confiar, mesmo quando as circunstâncias ainda não mudaram. É crer que o invisível já está sendo transformado. É caminhar com o coração em paz, mesmo sem saber todos os detalhes do amanhã. O cristão verdadeiro vive assim, com os pés no chão e os olhos no céu. Nossa Senhora Aparecida, que acolheu cada oração, agora a apresenta diante do trono do Altíssimo. Ela fala com ternura: Filho, eis as súplicas dos meus filhos, que se faça neles a tua vontade. E Deus, que é amor e misericórdia, responde com bênção. Porque nenhum pedido feito com fé se perde. Ele pode não vir como imaginamos, mas sempre vem da forma que mais nos salva. Este é o tempo da confiança. É o tempo de agradecer antes de ver. É o tempo de acreditar que a providência divina já está em movimento. As lágrimas derramadas nesta oração não foram em vão. Elas caíram sobre o altar de Maria e se tornaram orvalho de graça, fertilizando o solo da sua vida. Deste solo nascerão frutos de paz, de reconciliação, de cura e prosperidade. A presença de Maria é contínua. Ela caminha ao seu lado, mesmo quando o silêncio parece reinar. Ela ora por você, defende o seu lar e cobre sua família com o manto da pureza. Cada vez que o nome dela é pronunciado com amor, o inferno treme e o céu se alegra, porque onde há devoção verdadeira, há poder espiritual. Deus trabalha nos bastidores, no invisível, nas pequenas coincidências que não são acaso, mas providência. Enquanto você dorme, Ele age. Enquanto você espera, Ele prepara. E quando você ora, Ele transforma. É esse o mistério da fé. Acreditar sem ver, confiar sem compreender, agradecer sem possuir. Maria Aparecida te ensina essa confiança. Ela que viu o Filho subir à cruz, também foi a primeira a vê-lo ressuscitado. Por isso ela nos recorda: toda dor tem fim,
Toda noite tem aurora, toda cruz tem ressurreição. Nada está perdido quando é colocado nas mãos de Deus. Agora, diante da presença do Senhor, o coração se prostra em adoração silenciosa, e as palavras se resumem em 3 declarações de fé: eu creio, eu recebo, eu declaro. Essas 3 frases são o alicerce de toda vitória espiritual. Porque crer é aceitar o agir de Deus, receber é permitir que Ele transforme, e declarar é testemunhar com autoridade que o milagre já começou. A partir deste momento, a sua casa está consagrada. O ambiente espiritual foi purificado. A paz divina foi restabelecida. São Miguel Arcanjo guarda a entrada. São Rafael protege os corações feridos. São Gabriel anuncia as boas novas que virão. E Maria, Rainha do céu e Senhora do Brasil, permanece diante de Deus, rogando por sua família. Erga o pensamento ao alto e una sua voz à voz da Igreja que canta há séculos. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esta invocação é escudo e promessa. É o lembrete de que nenhum mal é maior do que o amor da mãe. E assim, em silêncio e reverência, o coração se despede desta oração, mas não da presença de Deus. Porque o verdadeiro encontro com o divino não se encerra, apenas continua no dia a dia, nas decisões, nos gestos, nos olhares e na fé vivida com amor. A vitória já começou. O milagre já está em andamento. E mesmo que os olhos ainda não vejam, o Espírito já reconhece, porque o céu está agindo e Maria Aparecida está passando à frente. Por isso, com serenidade e fé, o coração proclama: minha vitória já começou pelas mãos de Nossa Senhora Aparecida. E que esta verdade se cumpra em sua vida, em sua casa e em toda a sua descendência. Sob o olhar da mãe, tudo o que é ferida se torna bênção, tudo o que é noite se transforma em aurora, e tudo o que é pedido se converte em testemunho. Que a paz de Cristo permaneça, que o amor de Maria sustente, e que o Espírito Santo conduza cada passo até que a promessa se realize por completo. Porque o que Maria começou, Deus há de concluir, e a sua vitória, já selada no céu, será proclamada. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,